para a realização desse encontro, professor Dr. Luciano Maia. Gostaria de chamar o cenógrafo Hélio Eschbauer, por favor. Não, ele já vai ficar lá, vamos assistir. Nós vamos assistir. Porque é mais difícil aqui dar participar. Boa noite a todos. Boa noite a todos os colegas, os alunos, professores, técnicos administrativos. Hoje é um dia muito especial, eu acho, para mim, particularmente para mim. O Hélio, vou fazer as honras da casa, me foi delegada essa agradável missão, embora eu ache que teriam outras pessoas que poderiam fazê-lo melhor do que eu, como a professora Líndia, por exemplo, ou a própria professora Evelyn, mas eu não pude declinar, não quis declinar desse enorme prazer de apresentar essa pessoa que não precisa de apresentação, mas eu acho que pelo prazer de apresentá-lo eu vou fazê-lo. O Hélio foi um professor desta casa antes de tudo, e eu tive o privilégio de ter sido aluno do Hélio na graduação. Eu era aluno de interpretação e o Hélio foi, acho que por um período de um ano, muito curto, né, professor dessa casa, do departamento de cenografia da Escola de Teatro, e eu tive o privilégio, como eu já disse, de ser aluno dele, onde eu fiz a cenografia 1, que era uma disciplina também afeta aos alunos do bacharelado de interpretação. Então, a gente pode entrar em contato com essa personalidade muito especial, é um artista muito especial. E eu acho que a palavra que pode definir o Hélio, seja como professor, seja como cenógrafo, seja como pessoa, é essa elegância que vai pela simplicidade. Ele tem a elegância dos simples, a elegância dos sábios, sábios no melhor sentido da palavra. E a gente percebe isso com ele. Também depois, anos depois, que eu tive esse contato com ele como aluno, tive uma experiência profissional com ele maravilhosa, que só confirmou as impressões que eu já tinha tido dele como docente. Eu trabalhava como coordenador de uma pequena companhia de dança pública na cidade de Niterói, e nós fizemos um espetáculo chamado Carmina Burana. Era ainda muito jovem, ainda não tinha nenhuma experiência, e era um grupo muito jovem, e o Hélio nos aceitou, e aceitou o convite que a gente fez dele fazer o cenário do Carmina Burana, e eu fiquei fascinado com o contato com ele. Mais uma vez, o contato profissional. Eu pegava lá no Jardim Botânico, onde ele mora, e levava ele a Niterói algumas vezes, e a gente vinha conversando muito, e a maneira como ele trabalha é uma maneira muito singular. É um artista que trabalha, normalmente, a coisa da simplicidade, e a simplicidade se reverberando em significados latentes e complexos. E eu me lembro que o cenário que ele fez do Carmina, que era um espetáculo muito bonito, apesar de ser feito por pessoas muito jovens, era um espetáculo muito bonito. E ele trabalhou significados que nós não suspeitávamos, e com muita simplicidade. Ele trabalhou com o signo do masculino e do feminino, uma grande concha aludindo a vagina, um falo do lado aludindo, enfim, o masculino. E nós trabalhamos, e eu via como é simples trabalhar a arte, e como é simples quando a gente vê um grande artista trabalhando, porque é isso que ele é. Acho que ele veio com essa marca, ele é um grande artista. E como pessoa, vocês vão também perceber aqui a gente só sentindo que precisa definir. Então, eu quero dizer para vocês que é uma honra para o Rio, é uma honra para o programa de pós-graduação em artes cênicas, é uma honra para a escola de teatro, é uma honra para todo mundo do comitê científico desse evento, ter você aqui. E, enfim, as palavras são todas suas, e o nosso eterno agradecimento por essa oportunidade. Obrigado, Luciano. Boa noite. Eu estou de volta à casa. Eu acho que a Unirio é minha casa também. Eu era ainda muito jovem quando fui professor aqui, e voltei algumas vezes, não como professor, como convidado. E
Isso tudo que você falou, não sei se é verdade, mas dificulta bastante o começo desse encontro meu com vocês. Eu quero saudar esse primeiro colóquio, esse grande acontecimento, não é? que junta pessoas tão interessantes, internacionais e do Brasil também, professores e artistas. Enfim, eu preparei alguma coisa hoje, o tempo é curto, né? A vida é breve, a arte é longa, e o nome do nosso encontro hoje chama-se A Matéria dos Sonhos, inspirado a busca do espaço humano, inspirado em William Shakespeare. E eu quero falar um pouco dessa época, do século, na realidade, 16 e 17, que é fundamental para a história do teatro, até hoje. Então, eu escolhi alguns personagens para falar, enfim, para mencionar ou para exaltar, não é? Comecei com dramatis personae, que essa palavra, são personagens dramáticos. Isso está no primeiro fólio de 1623, aparece no primeiro fólio das obras de Shakespeare. Então, os personagens dramáticos, dramatis personae, são Giordano Bruno, filósofo, não é? Teólogo e filósofo, são contemporâneos de Shakespeare. Então, eu procurei relacionar e juntar essas grandes estrelas, luzes do século XVI e XVII. Giordano Bruno, né, que morre na fogueira da Inquisição em 1600, né, frade dominicano. Né. Outra personagem importante, fundamental para nós todos, da cultura e do teatro, Miguel de Cervantes e Saavedra, né, que é esse contemporâneo mesmo de Shakespeare, não é? Um na Espanha, o outro na Inglaterra, países arqui-inimigos, né? William Shakespeare, né? Cláudio Monteverdi, não é? Um dos grandes ícones, um dos grandes gigantes da música, não é? Também contemporâneo de Shakespeare, não é? Henry Purcell, que é um compositor já do período barroco inglês, um pouco mais jovem, quer dizer, nasceu depois da morte de Shakespeare, mas no mesmo século, 17. Né? Luís Vaz de Camões, né? Que escreveu os Lusíadas, né? A grande obra, publicada em 1572. Joseph Svoboda, meu professor, que eu já agora dei um salto do século XVI, 16 e 17 para o século XX, né? Nasceu em 1920, morreu em 2002. Marcos Vitruvius Polio, né? Um arquiteto e engenheiro romano do século I a.C. Dinocrates de Rhodes, é um arquiteto macedônio do tempo de Alexandre Magno, supostamente o construtor de Alexandria, o arquiteto de Alexandria, um arquiteto maravilhoso inglês da época de Shakespeare, Inigo Jones, primeiro grande arquiteto britânico, não é, que estudou na Itália e coletou uma série de gravuras de Paládio. Então ele é responsável, e é um grande cenógrafo da época, não é, cenógrafo de corte. Shakespeare é uma outra, havia uma rivalidade entre os artistas da corte e os artistas populares, né, nessa época. Quero citar a Biblioteca Alexandrina, que eu acho que tem um site maravilhoso, vocês devem consultar, porque é a nova Biblioteca de Alexandria, né?
Quero também falar da Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada em 1565, 1567, exatamente no ano suposto do nascimento de Shakespeare.